Eu fui num casamento com meu primo Zé Carlos, minha família inteira tirando meu pai. E nesse casamento não tinha festa. Aí o meu primo chegou assim, vou levar vocês a um lugar que vocês nunca imaginaram na vida. Então fui eu, minha mãe, minha irmã para a Gafieira Estrela. Quando eu entrei, eu chorei. Eu tinha 17 anos, eu fiquei tão deslumbrada com aquilo. E aí eu conheci aquele lugar. Quando eu conheci aquele lugar, eu falei, minha nossa! E aí cheguei em casa, contei papai. Papai, quase que a casa caiu. Veiga, Jorge Veiga, aqui, ó. Você se vira aí, viu, Daniel? Deixa comigo. Eu queria ver vocês dois dançando. Mas não tem dança lá. Dançando, né? Tá bom, né? Cada um, se você quiser. Se você quiser, à vontade. Eu soltinha dentro de um vestido saco. Vou dançar. O moço era faixa preta simplesmente e fez o toca rebolar sem bambolê. Você nunca mandou nenhum pra... Quando tudo vai, não vai. Eu Quem já está fora não falei. entra. Quem está dentro não sai. Mas a orquestra sempre toma providência. Então, vamos lá então para o puladinho. Eu tenho que sair daqui da base e aqui vai nascer e Gente, esse trem se perdeu o peso, já era. Bom, em Belo Horizonte, eu percebi, né, pelo menos eu identifiquei que as danças de salão, primeiramente, pelo menos nos lugares em que elas estão mais documentadas, elas apareciam primeiro nos clubes, né, que eram essas associações muito herdeiras de uma organização europeia, que você definia quem era o grupo de associados que você queria, né, qual era o grupo com quem você queria conviver, né. Então, a primeira ideia de um clube, ela já é segregadora, né? Ela segrega, já tira, já exclui um monte de gente, porque, em geral, os clubes, como aqui não tinham muitos prédios de grandes instituições, vários clubes funcionaram nesses primeiros 20 anos aí da capital, 10, 15, 20 anos da capital, funcionavam nas casas das pessoas mais ricas, né? Então, elas ofereciam os salões principais para as atividades do clube funcionário, dos clubes. Então, acho que a dança mais glamourosa, né, que eles diziam aqui, era a valsa, que, tanto do ponto de vista da musicalidade quanto da gestualidade, ela traz muitos elementos para a gente pensar por que ela era tão autorizada e tão celebrada assim, né? Mas a valsa tinha posturas corporais muito distantes entre homens e mulheres, né? Principalmente a parte de cima do corpo.
né? Então, como o tronco ficava muito para trás, assim, aquilo, para quem, né, quando a gente imagina a circulação no salão, para quem está de fora vendo, é muito mais fácil de você controlar o quanto as pessoas se aproximam umas das outras quando elas estão dançando, né? E essa era uma preocupação quando a gente pega os jornais da época e olha as notícias sobre os bailes, né? Era uma preocupação quantas pessoas circulavam, quantas músicas elas dançavam juntas, o quanto elas se aproximavam, né? O quanto elas se sentiam motivadas para dançar com o outro. E isso tudo aparece o tempo inteiro. Então, de alguma maneira, a gente vê que as danças de salão, quando elas aconteciam nesses espaços fechados, elas eram mais fáceis de ser controladas, né? Mais fáceis. Principalmente, acho que tinha um elemento mais delicado, né? Pelo que as fontes dizem, porque a dança de salão, né? Ou as danças de sala, como eles chamavam, eram danças que uniam pessoas de sexos diferentes. Então, isso era especialmente delicado, né? Porque ela pressupunha, para essa dança acontecer, ela pressupunha que duas pessoas se tocassem. E necessariamente era um homem e uma mulher, né? Então, isso tinha um questionamento, um olhar, uma preocupação moral muito grande. Entendeu? Para esse período, pelo menos nesses primeiros 30 anos, é que essas associações eram muito caras, né? Eram valores muito altos para as pessoas frequentarem. Então, quem não ia nessas festas, iam nas festas do Baixo Centro, que podiam ser tanto esses bailes no que a gente, né, chama dos prostíbulos e etc., dessas casas de prostituição, poderiam ser dos cassinos clandestinos, que tinham alguns, né? Então, tinham muitos estabelecimentos que tinham jogos de cartas e também tinham salões de dança, né? Que eram os bailes, por exemplo, que eles diziam que aconteciam, tinha o cinema e aconteciam o baile com bulinagem, né? O que era o cinema com bulinagem e o baile com bulinagem? Era porque você pegava onde você quisesse, onde não estava autorizado no corpo do outro. Né? Então a bulinagem deles era pouco isso. Então, eles falavam assim, tem tais salas de cinema, tem o teatro municipal, não sei o quê, e tem os outros que são onde acontecem onde tem os cinemas com bulinagem, ou os bailes com bulinagem, essas coisas que eram os escapes, que eu falo que eu chamo de escapes, né? Era o que fugia da norma, era o que às vezes não estava autorizado assim dentro de uma norma social, mas era o que acontecia, né? Era a forma como as pessoas se apropriavam. A gafieira é o seguinte, você entrou na gafieira, é tudo diferente. Nós somos tudo lá a mesma coisa, né? Todo mundo é a mesma coisa, todo mundo em prol da dança. Então, não interessa se é isso, se é aquilo, né? E a sociedade desceu para a gafieira, porque a gafieira primeiro eles falavam malandro no bom sentido. Olá, esse é um malandro, no bom sentido. O que é malandro? O que é malandro? Segura ele aí. Mas no bom sentido, é pessoal que tinha um charme da dança, né? Tinha o samba, né? Tinha uma pessoa diferente. Depois de muito tempo que o pessoal não tinha essa negócio de profissão, de academia, não, o negócio você ia para dançar, para divertir, curtir com uma namorada, o homem, a mulher. Então, assim, a gafieira é aquele lugar que juntava tudo. Então, o camarada, depois que foi vindo esse negócio de gente ir para a gafieira, para aprender a dançar, para poder montar academia, dar aula e tal, né? Mas o pessoal, a maioria ia para desfilar ali mesmo, exibir os seus passos, né? Inventar passos, como lá essa, inventou muito. E assim, o pessoal não tinha aquele negócio. Hoje, não. Hoje em dia, de 80 e poucos para cá, isso virou uma coisa que virou profissão. Essas pessoas hoje vivem só de dança, né? Da aula de dança. Mas antes não, antes era para você curtir, né? Dançar, um sabia mais que o outro sabia mais ou menos, e assim. Então, assim, surgiu a gafieira. Era o pessoal pobre, digamos assim, na gira, a ralé. Poucas pessoas tinham carro. Eu sempre tive, porque eu trabalhava com carro, então eu ia no bar de carro e voltava, né? Mas era igual eu e policiais. Ia muito policial civil de baile, entendeu? E sempre tinha uma condição melhor. Mas a maioria era ralé, meu pessoal.
opção, o pessoal que trabalhava no serviço de pedreiro, esse pessoal que ia. Né? Depois da novela no Estreito, que foi mudando, não foi eu que mudei, não. Foi uma coisa ocorrendo automaticamente. Não gostou, depois no final o Estrela já virou uma classe média para média alta. Já ia juízes, já ia promotores, já ia pessoal, ia médicos, tomava aula comigo, fiz amizade com muitos deles, dei aula para muitos deles. Mas isso já foi acontecendo já numa fase de 85, 86, já bem lá na frente, já não existia Montanhês, sabe? E como diz a Ralé, já ia para o Elite. Já não gostava do estilo, porque esse pessoal, digamos assim, que as pessoas eram mais sofisticadas, então eles não se sentiam bem lá. Acho, por exemplo, que a gafieira ela não é herdeira da valsa, por exemplo. Não é, né? Talvez ela tenha incorporado alguns elementos porque, né, acho que foi uma apropriação, acho que foi uma recriação, né, do que dançava-se, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dançar. Gafieira, por exemplo, pelo menos aqui em Minas Gerais, né, de maneira geral, não era um dos divertimentos mais bem vistos, assim, né? A Elaine, por exemplo, ela conta muito isso, quando ela era nova, né? Ela saía com o pai dela para ir para a gafieira. Ela só podia sair com o pai dela, ela não podia sair sozinha, né? Não podia ir sozinha, tinha sempre que ir acompanhada de um homem. Por quê? Porque esses bailes de gafieira, eles não eram bem vistos, né? Então, eu acho que a gafieira, ela foi muito mais herdeira dos bailes da Rosa, né, dos bailes do Baixo Centro, do que herdeira dos bailes do Alto Centro. Mas depois foi incorporando elementos, óbvio, e foi se misturando aí, né? Acho que principalmente mais recentemente, quando eu comecei a dançar, por exemplo. Aí, a partir daqui, povinha peão, né? Isso. Quer falar? Povinha peão, aí a gente brincava. E aqui nascia uma isso aqui voltava aqui. No inicinho de Belo Horizonte a gente encontra assim, tudo que não é ritmo autorizado é tango, é chamado de tango, né? E acho que muito herdeiro do tango argentino mesmo, né? A ideia de que o tango na Argentina, né, já tinha-se notícia, e eles davam notícia aqui, de que era uma dança indecente. Por que ela era indecente? Porque ela era muito próxima, porque dançava homem com homem, mulher com mulher. Tem toda uma história, né, do desenvolvimento do tango e da representação que o brasileiro tinha sobre o tango argentino, que eles traziam para esses bailes também. Então, tudo que era não autorizado, até um determinado período mais no início de Belo Horizonte, era chamado assim, de tango. Se eles não estão dançando valsa, eles estão dançando tango. E aí eu achava isso muito estranho, porque eu falei assim, gente, mas a gente não tem tanta influência assim, pra gente dizer assim, é o tango argentino, não pode ser esse tango que a gente conhece como tango argentino, né? E aí eu comecei a ver essa diferenciação. Não, tem o tango argentino, tem o tango brasileiro. O tango brasileiro era o que depois eles deram o nome de machixe, né? Qual que era a característica marcante que, em geral, as fontes dizem, assim, do ponto de vista da execução da dança, né? Então, primeiro, eram músicas que não eram tão com uma melodia tão parecida com a da valsa, que fugia muito dessa melodia muito organizada da valsa, né? Organizada também aí entre aspas, né? Com todos os cuidados da palavra, mas tinha uma sensibilidade diferente. Então as pessoas ouviam essa música como se eles tinham a impressão que ela era uma música desorganizada, era uma música que incomodava. E não são minhas palavras não, é a palavra que eles usavam nos jornais, tá? Então, por que incomodava? Às vezes porque era agitado, às vezes porque tinha um instrumento diferente, às vezes porque tinha voz, né? As pessoas começaram a cantar, às vezes porque tinha um piano mais acelerado, né? Então, imagina que é uma outra sensibilidade, uma outra época que é muito diferente da nossa de hoje, né? Mas os incômodos eram esses, assim. Então, às vezes eles falavam que era uma música barulhenta, né? Que fazia muito barulho, que era muito desagradável para o ouvido.
E do ponto de vista corporal, o que eles diziam? São danças que as pessoas se encostam muito, elas se aproximam muito, né? Então, os corpos são, às vezes eles falavam, os corpos são entrelaçados, que é diferente do da valsa, por exemplo, né? Então, os corpos estão intercalados, estão entrelaçados, e aí é um período em que a gente vê muito representação de corpo por meio de charges em jornais, né? Porque a charge, eles faziam um desenho à mão livre, então, quando a gente vê essas charges que estão dizendo sobre o tango, o que eles chamavam de tango no período, sobre o machixe ou sobre o samba, a gente vê que são corpos mais torcidos, né? Então a roupa está torcida, o corpo está torcido, as pessoas estão mais agarradas, tem mais curvas, né? Quando a gente vê a charge da valsa, por exemplo, está todo mundo elegante, com o corpete, o corpo endurecido, tudo firme, tudo reto, tudo acompanhando uma linha do que né, considerava-se aí o mais civilizado para o período. O rock tocava alguns, porque muitos espaços que eles fazem mas gafieira tiraram o rock. Do rock, né? Então muita coisa Você pegar aí um filme aí dos anos 50, você vai ver o pessoal dançando, muita coisa que a gente faz aí. Agora, os que eu mais tocava era samba, né, Gordinho? Mambo e bolero. Eram os 3 ritmos específicos. A banda do Elite, por exemplo, começava a dançar, a banda já conhecia o cara, e já sabia, por exemplo, eu dançava apito do samba. Começava a dançar, os caras já sabiam. Aí dava todas as dobradas, tudo que ia acontecer. O cara olhava para mim e falou, você é musicão pra caramba. Antigamente, o pessoal, que eles falavam bastardo, a pessoa de posse menos, que inventou esses clubes, que veio para esse negócio. Foi as pessoas. Ele tinha quadro de São Jorge, tinha quadro de São Jorge, tinha Vera, o Bebito punha a Vera lá no oratório dele, lá no Estrela, para Santo, tinha lá Santo. Então, é uma cultura. No Rio de Janeiro, você ia na Estudantina, você olhava lá no quadro, no Paraná, tinha uma santa dentro do oratório. Você entendeu como é que é? Então, é a cultura negra mesmo. É tudo, que aí que vem do samba, que vem do bongado, que vem do machixe, vem de outros. É a cultura negra. Aqui, eu vou te explicar só simplesmente. A cultura branca é a valsa. O resto é do preto. Você tem toda a Eu tinha o maior respeito pelas dançarinas. O maior respeito. Tinha que ter, né? Tinha que ter. E a Marlene, de vez em quando, quando ela chegava a gostar da gente, ela dava uns toques na gente. Exatamente, ela já me deu uns toques. Eu tinha o maior respeito para ela, elogiava demais o trabalho dela. Todas as dançarinas, eu ia lá, parabenizava, porque eu e Inês era mais clara, né? E tinha uma outra clarinha, normalmente era mais, as meninas eram mais negras e tal, então já tinha essa coisa, né? Não, eu chegava lá e primeira coisa, para chegar na pista, tinha que dar umas voltas. A Marlene um dia chegou perto de mim e falou assim, Inês, aqui, não dança com a perna muito aberta, não? Dançar assim, né? Com a perna aberta. Fica feio, fica mais elegante. Dançar com a perna mais juntinha. Uma pessoa que... Porque a gafieira tinha estatuto. A gafieira não é bagunça, não. Tinha estatuto. Tinha fiscal de salão. Né? Lá no Eli tinha 5 fiscal de salão. Quando o salão estava cheio, você não podia exibir certos passos, tinha certos passos que você não podia fazer. Balão, leque, né? Porque podia machucar até a pessoa que estava ao seu lado, né? Então tinha fiscal de salão. Então a gafieira é um lugar onde você encontrava todo mundo com aquele intuito de dançar, né? Dançar bonito, boas músicas, orquestra, entendeu? Era instrumento de sopro, trombone, pistão, sax, baixo, guitarra, bateria e percussão. E órgão, igual tinha no Eli. Então era um negócio para você dançar mesmo, música boa. Tinha muito preconceito o pessoal de Belo Horizonte de dança de salão. Melhorou, foi, se não me engano, uma Globo, uma novela em 76, que passou, foi filmado algumas coisas no Estudantina no Rio de Janeiro, que o pessoal, digamos assim, o pessoal de classe média alta, rico, achou muito legal e começaram a ir nos bailes. Que não ia até então, não.
Vocês dançam o que é? É gafieira? Dá a mão todo mundo que está preso. A gente saiu preso lá quantas vezes do Elite? Entendeu? Que a gente saía preso por quê? Porque você dança. Gafieira. Sim. Mas aí tem um. Entendeu? Vocês estão falando do lado, Esse do lado lado. de diversão, né? Não, hein? Do lado O quê? profissional, né? Aqui, você não viu esse tempo. Não. Você não viu. Você não viu esse tempo. Mas era aí. É Tatão, Chico Doido, entendeu? Você, o Bibito já parou o táxi dele assim. Ô, Valdir, me ensina que passo que você faz lá. Já teve isso, Valdir? Não teve? E o Bibito, ele não ia preso, não, porque tinha táxi, ele trabalhava com táxi. Entendeu? É verdade. O Estrela estava longe, ao lado era bar, era um estacionamento, era em frente ao Minas Centro, então eu não tinha problema com música. Teve algumas vezes que chegou o pessoal da Polícia Civil, tentaram me extorquir. Tal. Aí eu falei, não, você pode notificar. Não tem nada. Aí eu falei com meu irmão, eu tinha colocado meu irmão como sócio, como mulher da Civil. Ele ia lá e falava, o delegado era amigo, ele falava, aconteceu aí, os colegas fazendo isso mesmo. Não falavam nem que minha casa, falavam na minha casa. Rasgava. Então tinha esse privilégio, que meu irmão era da Civil na época. Porque desde essa época, a Polícia Militar era somente o regime militar era muito folgado. É até hoje ainda, mas naquela época era demais da conta. Então eu não tive problema por isso. Também não punia os policiais também, não. Porque também o delegado não queria briga, fica tudo numa boa. Era assim que funcionava. E 1, e 2, e 3. Isso aí. É diferente de fazer um samba assim, ó. Ele tem um ênfase, ó. Pro lado pra onde você tá virando. Então é isso. Então se eu tô desse lado, eu tô aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. A dança não é só a dança dentro de uma bolha, né? Ela está envolvida com uma série de... Como toda prática cultural, ela é reflexo daquele cenário, e daquele período, e das tensões, e de todas as relações que existem ali naquele período, né? De toda a história que as pessoas carregam ali. Não sei, eu acho que tem uma distribuição espacial que corresponde a uma distribuição na cidade, né, que é o que eu chamo de uma gramática de distribuição dos divertimentos na cidade, ao mesmo tempo que tem uma relação com a gramática das danças no corpo, né? Então, que relação é essa, né? Então, o que a gente vê, assim, né, um dia lá enlouquecido estudando, o que eu percebi, assim, né? Então, é como se o alto centro, tudo que está na parte alta da cidade, né, é como se eram as danças que mobilizavam a parte alta do corpo, né? E de onde eu tirei isso? Então, aí é um conceito, né, do pesquisador que é o Bakhtin, que ele trabalha com a ideia do conceito de carnavalização. O que é essa carnavalização, né? Quando a gente pega uma determinada prática, né, ou uma determinada manifestação, e a gente diz isso, né, assim, trabalha com essa ideia da carnavalização, o que a gente está dizendo? Olha, a gente diz várias coisas. Primeiro esse é um conceito que diz assim, aquela prática, por mais definida, por mais determinada que ela esteja, no momento em que ela acontece, ou a forma como ela é apropriada, naquele momento em que ela acontece, ela tem uma suspensão de valores. É como se os valores suspendessem, né? Que é o conceito de carnavalização, o conceito de festa. Então, no momento da festa, por mais definido que esteja no manual, ou que o professor ensine uma forma de conduta, uma forma de dançar, ou que música eu ponho, na hora que aquela prática está acontecendo, na hora que aquele evento está acontecendo, aquela manifestação, né, cultural está acontecendo, ela tem uma determinada suspensão de valores, né, uma suspensão de tudo que está definido. Que acho que a gente vê isso muito acontecendo na dança de salão, né? Então, o que
que ele fala, além disso, desse conceito, né? Então, a gente tem determinadas práticas ou determinadas práticas mesmo, corporais, que mobilizam ou a parte baixa do corpo ou a parte alta do corpo, né? Com muito cuidado para a gente não dividir no meio e não ser, né? Não fazer essa coisa meio anacrônica aí, mas a ideia é que, né, todos os bailes que aconteciam no que a gente chamou, no que eu chamei aí de alto centro, os ritmos autorizados eram ritmos que mobilizavam a parte alta do corpo também, né? O que isso dizia pra gente? Bom, então são os ritmos que destacam mais a região do corpo, que é o tronco, né, do umbigo para cima. Né? É o tronco, são os braços, é a posição da cabeça, é o pescoço alongado, o peito em destaque, etc. Né? Que é muito característico desses ritmos mais autorizados, né? Que é a valsa e tal. E os bailes ou os ritmos que eram dançados nesses clubes ou nesses espaços de divertimento do baixo centro eram ritmos que mobilizavam, em sua maioria, o baixo corporal, que é da cintura para baixo, do umbigo para baixo, né? Então, pouco importava, na verdade, agora o que movimentava mais ou que se destacava não era mais a parte alta do corpo, né? A parte alta do corpo, ela estando junto, ela estando separada, ela era secundária. O que era mais aparente era o movimento das pernas, que era a grande crítica, que é o que a gente ainda vê hoje no samba, assim, a gente não vê a crítica a isso, mas a gente vê o movimento grande das pernas do samba. Né? Então, mesmo que em determinados momentos, em determinados movimentos, o tronco ele esteja junto, ele esteja mais parado, embaixo da cintura para baixo está tudo se movimentando, né? Então tem vários passos sendo feitos, vários enfeites de perna sendo feitos, assim como o tango também tem, né? Então, mesmo que o tronco esteja parado no tango, mesmo que o corpo esteja lá, né? A gente acha assim, não tá rígido. Não tá rígido, mas da cintura para baixo tá tudo se movimentando, né? Então, o que chama mais atenção não é o alto corporal, agora é o baixo corporal. E isso coincidiu na cidade de Belo Horizonte com esses bailes do baixo centro, né? Então, o que era dançado lá? Então, inicialmente era tudo que eles chamavam de tango, que era tudo que não era autorizado, né? Mas também o que eles chamaram de tango brasileiro depois, que não tem nada a ver com o tango argentino, que depois deram o nome de machixe, que depois deram o nome de samba, e são essas coisas que foram se desenvolvendo até, né, aparecer o samba que a gente entende, que a gente dança, que é o samba de hoje, o samba A2 que a gente dança hoje, né? Era o samba mesmo? Ou tinha Era gafieira, gafieira é samba de gafieira. A gafieira não tinha igual a gente, por exemplo, hoje, esse salsa, tinha o quê? Mambo, né? Mambo, muitos passos da gafieira, principalmente os aéreos, também, vêm né? do rock, do soltinho, né? Que depois a gente chamou de soltinho. Eu até perguntei para o Valdir, Valdir, como é que você tem tanta informação assim? E onde você arruma esses aéreos? Você pega aqueles vídeos lá do Jade Sócio, aqueles vídeos do rock, as movimentações. E algumas eles criavam também. Agora... E o samba de gafieira regional, ele me tira os limites, ele me dá a liberdade. Então, os movimentos que eu uso no samba regional são coisas do meu dia a dia, são movimentos natural do meu dia a dia. E quando eu paro para dançar, ele acontece. É diferente de eu ter que aprender. Eu aprendi trança. 3, 4 meses porque eu consegui fazer trança. Eu já era dançarino, né? Escovinha, não sei o quê, né? Então, assim, é legal. Eu tive que mudar toda uma cultura, todo um pensamento para mim poder conseguir. Tive que estudar muito para mim poder conseguir fazer o tradicional, sair do regional para o tradicional. A dança era um pouco diferente. Era mais improviso, né? Era mais de improviso, era mais criações e tudo. Hoje, o pessoal já dança mais coreografado, não é cartilha. Na época daqui não tinha cartilha, não. Né? Hoje, até para dar aula, você tem cartilha, você sabe disso.
Mas na nossa época, não. Se você não corresse atrás, você não aprendia, não. Hoje você faz tempo, contar tempo, por exemplo. Não existia isso na época. Né? Eu vejo, por exemplo, as coisas do Rio de Janeiro que eu faço, eles fazem, tem uma saída só. Aqui não brinca fazer uma saída só. Se tiver fazer uma saída que vem na minha cabeça, você pode fazer 10, 15 coisas diferentes. A minha visão é muito grande. Eu faço, às vezes eu faço igual o pessoal do Rio faz. Mas às vezes dali eu quero sair para outra coisa, eu inicio quando que eles vão voltar, eu não volto. Eu saio de forma diferente, que me dá a condição de fazer uma série de outras coisas. Mas quando o Valdir entrava, gente, era uma loucura. Nunca sabia o que ia acontecer. E ele criava muito, né? O graferista tem essa coisa, né? Você não sabe o que você vai fazer na hora com o graferista. Ele Tem jeito. É um negócio assim, você tem que estar entregue nisso, porque senão... A mulher na grafeira, ela não sabia o que ia acontecer com ela. O cara pegava você para dançar, ele não ensinava você como é que era. Ele te pegava e saía dançando. E, de repente, tinha um passo aéreo, você não sabia o que ia acontecer, eu caí algumas vezes. Porque a gente nunca sabia. E eu comecei tarde. E como eu comecei tarde, eu não tinha a mesma disposição de uma menininha, né? Mas eu acompanhava, né, Lara? Ela já contou pra vocês o que eu já fiz com ela uma vez? Não? Olha o que eu fiz com ela. Ela vai fazer, ó. Eu estava dançando com ela assim, né? A gente já estava dançando num sítio. E a gente já estava daquele jeito, imagina. Aí eu trouxe ela aqui. E aqui era uma piscina. Eu soltei ela lá na piscina. Ele me segurou pelo braço e me trouxe de volta. Ai. Mas é isso. E quando ela voltou, e mais engraçado, que quando ela voltou, daqui eu trouxe ela. E ela voltou aqui. Aqui. Gente, você tá com a memória. É o seguinte, Belo Horizonte sempre mandou na dança, né? Porque eu dancei muito no Rio, eu tenho parente no Rio de Janeiro, e se você dançasse bem lá, a gente batia. O Waldir deve saber disso. Uma vez eu estava no Rio. Eu já saí corrido. Não aceitava de jeito nenhum. Que eu fui lá em Buenos Aires em 90. Chamava Tango Mio. Hoje eu vejo, se chama Senhor Tango. Eram 3 casais dançando. E falei com ele, se me perguntar também. Falei, eu sou campeão brasileiro de tango. Ele falou, Carlos, não vai embora não, porque ele não acreditou também não. Eu falei, não vai embora não, que eu quero conversar com você. Aí já tive no final do show, aí foi eu e a parceira dele. A parceira dele também não era namorada dele, não. Ela relacionava com um cantor de tango. Era verdade, porque depois eu vi ela junto com esse cantor de tango. Aí ele me levou num lugar, as coisas que eu tive, eram 11h30 da noite, depois do show. Eu já tinha visto ele dançar, né? Eu te falei que eu estava assistindo o show e conheci ele por essa forma, fui entregar ele uma encomenda. Eram 3 casais dançando. E aí eu sabia tudo que eu sabia, não. Eu não fazia nada do que ele sabia fazer. E ele também não sabia. Quando eu dancei, ele ficou de boca aberta. Porque tudo que eu fiz também, ele nunca tinha visto na vida dele, porque foi eu que criei. Peão, puladinho, que vai falar assim, são ritmos carioca. A gente já fazia isso, ó. Eles já faziam isso, ó. Peão, puladinho, balanço. E dizem, se vocês chamarem um bibito aqui, que eu vou até dar o telefone para vocês, que vinham professores do Rio de Janeiro para aprender com eles, hein? Vocês vão escutar isso, tá? Vocês vão escutar isso. Vinha o pessoal do Rio vir para cá para aprender com eles. Então, assim, passos, isso são passos antigos. E todos os passos de carregada, né, gente? Colinho, passagem por trás, tudo eles faziam. Tudo. Chicote, que a pessoa fala assim, que coisa bonita. Tudo antigo, né? Mas que eu lembre mais, peão, puladinho, balanço, isso tudo. O peão que você disse seria qualquer tipo de peão? Tempo, contratempo? Você tem que ver esse povo fazendo peão, rodando o salão inteiro, dos dois, de tempo e de contratempo. De contratempo, então, minha amiga.
E não é daqueles que é contratempo, é aquele piquititito que vai rodando tudo, sabe? A perninha entrando um dentro, o corpo para trás para fazer o contrapeso. E eles não tinham noção disso, não. Por isso que eu falo, eles não tinham noção dessa técnica, não, de enfiar pezinho, colocar corpinho para trás. Não! Você tem que ver as dançarinas. Elas colocavam a mãozinha para cima, nude, rodava o salão de estrela inteiro rodando antes de começar a dançar, começavam os dois separados, e ela rodando assim, gente, era uma pista enorme. Rodava, e com aquela perfeição, parecendo que fez balé clássico de giro. E eu vinha o pessoal do Rio, mesmo o pessoal do Jaime, o Jimmy, eles eram loucos para aprender o puladinho daqui. O Jimmy. Então tinha diferença louco. do Eles falavam puladinho de um lugar para o outro? O puladinho da gafieira nosso, né? Que a gente era mineira. Não, é porque não é o puladinho assim. Eu não sei se eu consigo te levar. Você consegue me levar, Inês? Não, eu não sei nem mais fazer puladinho. Você dá uma quebradinha. É diferente mesmo De vez do em que a quando gente dá uma faz caidinha. hoje. Isso mesmo, Fatinha. Fatinha, eu vou lá ter aula com você. É diferente Fatinha, mesmo. eu vou ter aula com você lá. Ai, que tristeza. É que é uma coisa nossa. Eu aprendi isso aqui. Eu já viajei parte o Brasil inteiro. Fora do Brasil. E eu nunca vi um puladinho desse. Eu nunca vi ninguém dançar uma gafieira, um samba de gafieira nesse estilo. Porque tem muitos movimentos saíram da gafieira que o pessoal faz hoje com outros nomes. Esse a gente chamava de... Panqueca? A panqueca? A gente chamava de rolinho, né? Eu cansei de fazer isso. Aquele que se coloca a mulher lá em cima e desce, a gente chama de cascata, porque a mulher... Escorrega, às vezes a saia ficava na mão. Esse que você passa aqui... Como é que chama? Hoje em dia chama balão. Pois balão é assim, ó. Cabide. Balão é assim. Cabide. A gente fazia isso. A Fatinha dava balão no parceiro dela. Esse dá balão. Umas coisas assim que da gafieira, porque nós não tínhamos aula, não existia aula de dança, né? Assim, existia aula de balé, mas não existia dança de salão, aula de dança de salão. A gente via alguém fazer, né? Não tinha internet, não tinha YouTube. Então, chegava no baile, eu já chegava cedo, senão na minha época, quando eu comecei, eu praticamente morava dentro do Elite. Então, o que acontece? Quando o pessoal começava a dançar, eu ficava olhando. E aí, depois eu chamava alguém para dançar e ia tentar fazer aquele movimento. Então, tem vários nomes de pessoas que me deram essa condição de estar aqui hoje me ensinando desse jeito, entendeu? Então é isso. Aí vocês me perguntaram sobre aula, técnica. Eu, pelo menos, aprendi no bração. A parte metodológica, tudo veio depois com o Jaime Arusha. Também faço questão de citar. Mas era tudo no braço e na intuição. Aí vocês me perguntam, o que é melhor? A metodologia veio para as pessoas que não têm talento. Para as pessoas que não têm talento, que precisam de estudo, de entendimento corporal, a metodologia fez toda a diferença para os que não têm borogodó. Porque os que têm borogodó, de qualquer jeito dança só de ver. Quando começou essa história de aula de dança em escola, a maioria das pessoas que veio para fazer dança são pessoas que tinham poder aquisitivo mais elevado, frequentavam Estrela, e pessoas, que eu não vou citar nomes, mas que frequentavam esses lugares. Elite, a escola do Elite, era muito bem conceituada com pessoas, e a gente foi misturando. A gente trazia a dança, né, para eles, que eles queriam aprender, porque as pessoas que frequentam, a pessoa que dança, né, ele é um pouco diferente, ele é mais malandro no sentido de dançar. Os dançarinos, eles eram, na maioria, trabalhadores braçais, empregadas domésticas, gente, pelo amor de Deus, nenhum momento desvalorizando, tá? Pelo contrário. E eles se tornavam reis e rainhas
na noite. Né? Você imagina a transformação de você trabalhar numa casa de pedreiro e você ser o rei e a rainha da noite. Só que eles não tinham nenhum estudo acadêmico, nada, gente. Pessoas simples, comuns, né? Então, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Dentro do Estrela existia um engenheiro, igual eu falei para vocês, a classe média já entrava, já participava e fazia aula nesse formato dos 20 minutos que pagava e fazia, dentro da Gafieira Estrela. Aí o engenheiro perguntou para a professora, professora, essa rotação, esse peão, que era um peão, e no final fazia a pose, que era também muito comum. Entrava no peão, que hoje eu até chamo de gatilho, que é uma energia que se passa, e caía em pose. Aí ele caía na pose, e cada hora ele caía numa pose diferente. Assim. Aí ele perguntou para ela, professora, qual o grau que eu tenho que girar? Quantos graus que eu tenho que girar? A resposta dela foi assim, olha, esse negócio de grau eu não entendo, não. Mas o seu fiofó fica virado para a janela. Então, assim, gente, era assim. Eu não tinha didática, né, para contar. Então, quando entrou, aí realmente os gafieiristas, eles né, se fecharam, assim. Poucos que ficaram na praça. Então, acho que foi por isso que a gafieira diminuiu, não sei no Rio, mas aqui a gafieira de Belo Horizonte, ela escondeu. Deu uma engoldinha, né? Deu. Muito sério, sabe? Nós se tornamos invisíveis perante a sociedade e tudo. Por quê? O Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, é deputado, é polícia, tudo, ia no Elite. Ia no Elite. Ia dançar no Elite. E, olha, Carlinhos Jesus foi lá aprender comigo passe que eu nunca viu na vida, porque a gafieira era isso. A gafieira do Elite era improviso. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu entrava. Nem muito menos a mulher, eu sei disso. Pior. Entendeu? E aí, de repente, começaram a contratar um Janalote da vida para dar aula aqui, ensinar, sabe? Por exemplo, coreografia. A dança virou coreografia. Só faz aquilo. Todo mundo, eu cheguei assim, pensei que era um grupo que estava fazendo uma academia, não, era baile mesmo, mas está todo mundo dançando igual. Eu falei, que isso? E no Elite era um bolero, era um mambo, uma rumba, cada um estava dançando do jeito. Esse era o Elite. Que eles assassinaram com as academias. Eu acho que tem muito a ver isso que você falou. Mas eu acho, por exemplo, eu estava na gafieira. E se eu não me atualizasse, eu também ia me estabilizar. Eu queria viver de dança e não queria perder o que eu aprendi. Tanto é que eu danço gafieira com qualquer um que nós ficamos 20 anos sem se ver, você fez um movimento comigo e a gente fez. Eu não perdi o que eu aprendi. Agora, se eu quisesse viver disso, eu não podia ficar vivendo como estava no Elite. No Elite, eu não tinha. Eu tenho 3 filhos. Eu peguei a primeira academia, você sabe, academia de dança, academia de arte e dança. Vivaldi Dançar. É uma academia, acho que era minha, entendeu? Mas aí o que acontece? Todo Laércio, tudo foi aprender lá comigo lá. Eu lembro que eu e a Cássia, nós fomos para o Rio, ficamos uma semana fazendo curso. Sabe? Inicialmente, eu achava assim, realmente aquilo é tudo igual, eles chamavam samba quadrado, igual você falou, a gafieira é o nome do lugar, o samba quadrado. Não existe o samba quadrado, é o samba, mas todo mundo falava, vamos aprender o samba quadrado. Era terrível fazer, porque a gente ficava 6 horas pisando da mesma forma. Mas ficava umas 2 horas para poder aprender. Mas eu e o Acácio, nós fomos lá, no meio de 600 pessoas, dançando a gafieira, menina. Eu e ele, o pessoal foi dançar. E levantando o público. A gente mostrou mas eu aprendi muita coisa.
E até hoje, isso me mantém. Eu acho que teve muita gente que passou, assim, fez aula comigo, teve muitas crianças. Você tem mantido isso. Eu acho que a gente a gente não ficou atrás. Todo mundo começou a estudar realmente por isso, porque a gente aprendeu diferenciar, era salsa, outra coisa também, aprendeu de dança. Tão linda, porque quando eu comecei, falava que tudo dançava igual, né? Então a gente dançava bolero, samba, forró, tudo igual. Então não tinha os ritmos, né? E depois veio a evolução, Jaime Arocha, sem sombra de dúvida, mestre mor no que fez bolero, samba, forró. E a vida é tão cíclica que hoje já está tudo misturado de novo. Tudo misturado. Independente se você vê um forró roots, sacada, arraste, tango, samba, tudo misturado. Então, num outro contexto, numa outra visão, numa outra roupagem, está voltando cíclico. De novo. É tudo misturado. E aí, num desses bailes, eu dançava tudo igual. Num desses bailes foi o Chocolate, que foi o professor da Elaine, né? E aí ele me chamou para dançar, gente. Eu não sabia o que eu estava dançando, né? E aí eu lembro que teve uma hora que acabou uma das músicas, que você fica absolutamente, assim, é muito ilegal, porque os seus sentidos ficam todos desordenados, assim. E você vê que seu corpo está em movimento, que você está dançando, que você está curtindo aquilo, é muito legal, né? E aí, a hora que parou a música, ele parou, a hora que eu olhei pro chão, o chão estava aqui em mim, ó, né? Porque ele fez uma pose final da dança, gente, o chão era quadradinho, assim. Eu lembro que eu vi o chão quadradinho aqui. Eu falei assim, como é que eu não caí, gente? Só falta eu deitar no chão. E eu não estava no chão, né? O chão só estava perto. Ele segurava o meu corpo assim no ar, né? Eu fiquei impressionada. Assim, gente, como que por isso que eu acho que a gafieira é desses escapes, né? Acho que na medida em que a gente pega essa dança, né, que eles dançam, e a gente sistematiza demais, a gente bota regra demais, a gente conta o tempo em que está sendo feito, a gente ensaia, essas características vão se perdendo. As características da gafieira vão se perdendo, né? Essa confusão dos sentidos a gente não tem mais. Ela já está na previsível, né? E acho que a gafieira, acho que é esse sentido do escape, assim. Ela não surge da norma, ela surge da liberdade de dançar, assim, né? Então qual que é a celebração? Acho que é a celebração do encontro, né? Então as pessoas se encontram e elas começam a dançar. Não necessariamente, então acho que é uma coisa que a gente ouvia muito desses mestres de gafieira, assim, não, você não precisa saber dançar, não, eu te levo. Eles falavam muito isso com a gente, né? Não precisa saber dançar isso, não, eu te levo. E eles levavam mesmo. Então acho que fazia parte dessa celebração do encontro dos corpos, não necessariamente a reprodução de determinadas técnicas ou de determinados movimentos, né? Acho que era isso, assim. Eu pelo menos vejo assim. Mas é engraçado porque eu tô aqui, ó. Tá vendo? Eu lanço você pra... tá vendo? Ó, então automaticamente vai te dar vontade de... Entendeu? Dá vontade de você ir para trás, ó. Uhum. Não é isso? Isso. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Ou vai fazer isso, ou isso. Ou isso. E aí, essa coisa também, né? Assim, como nascia tanta coisa bonita, né? Por exemplo, um passinho igual esse, né? Não tem força, não tem que hora. Que momento? Eu vou dar uma aula, então vou criar um tempo para poder fazer ele. Uhum, né? Melhor momento, né? Para metodologia, não é isso? Mas eu só estou aqui. Já disse. Aí se eu estou, por exemplo, estou aqui, ó, já tirei, e ela está aqui. Igual o parque de diversão, gente. Porque dançar é difícil, né? Você pode aprender a fazer, passa. Agora, dançar mesmo precisa de um tempero corporal.
Aí que é o negócio. Você pode aprender a fazer passo. Isso. Você tá... ué, você tem que aprender. Você tem que aprender a dançar. Aí o cara fala assim, você está fazendo passo. Aí você faz passo. A gente vai em muitos bailes e vê a pessoa fazendo passo. Faz passo até muito mais passo que eu. Mas tem muitas pessoas que já fazem o mínimo e é bonito porque tem tempero, né? Ele tem tempero para dançar, ele tem o corpo dele, é bonito, né? Você vê, tem aquele molejo, tem aquele negócio e sabe ouvir a música bem, tudo, né? Que hoje em dia, por exemplo, ficou mais fácil, né? Porque você mete aí, aí você tem que aprender musicalidade, dançar dentro do... Tem pessoas antigas aí que não dançam dentro da musicalidade. Ele faz sequência, liga um monte de passo. Se não está na hora de fazer, ele faz. Né? Tem isso também. Hoje não tem nada, porque hoje a dança vem toda do Rio de Janeiro. Hoje não tem como comparar. Nessa época do Estrela, na Rio Fato que aconteceu comigo, a dança era toda. Todo mundo que ia aprender a dançar ia aprender no Estrela ou no Elite. Algumas casas que tinham ali por perto. Hoje não tem Estrela, não tem Elite, não tem nada. Então toda a dança que vocês ensinam, que vocês dançam, vem do Rio de Janeiro. Não se dança a dança de Belo Horizonte mais. O único, como eu te falei, que sabe dançar a dança de Belo Horizonte é o Acácio e a Elaine. Tinha muita banda, boa, né? E banda boa. Ele tinha uma energia. Nossa Senhora, nós nos últimos 25 anos, nós perdemos a exportação, perdemos Vispressa, nós perdemos Vispressa, tem uma banda Rosa Show. Brasil 70, que era de Sete Lagoas, mas ela toca muito. Aquarela. Então, quer dizer... O Tony Mastro, lá de Sete Lagoas. A dança em Belo Horizonte, de uns tempos para cá, com relação a clubes para dançar, nós ficamos órfãos. Assim, nós ficamos órfãos, porque quase não tem. Você falou aí do clube, Paineiras, que veio depois, né? Antes era Caminito, Clube Paineiras e tudo. Você falou de outros aí, por exemplo, Tulipão já tem mais tempo, não sei como é que era antes. Mas tem uns clubes. Hoje você vê que o último o Clube Sargento, lá do Santo Figênio, já não tem baile mais. Então, quer dizer, fechou muita coisa. E com isso, nós tivemos um prejuízo para músico, garçom, porteiro, copeiro. Com esse fechamento, quando começou a fechar a Elite, Estrela, esses outros lugares, todo mundo perdeu. E os povos dançariam também, perdeu muito. Acho que Minas Gerais, de maneira muito geral, assim, né, tem uma negociação permanente com o que é considerado tradição mineira, né, ou um comportamento, aquela ideia do mineiro come quieto, o mineiro é quietinho, o mineiro aceita tudo, o mineiro é muito interiorano e etc. E o tempo inteiro é uma negociação com o que é menos autorizado. Então, assim, parece que há, né, em relação às práticas corporais, que o mineiro é muito obediente, é muito submisso, e o que a gente vê é que isso não é verdade. Isso não é isso que as fontes dizem pra gente, nem em relação às danças, nem em relação aos divertimentos, nem em relação às práticas esportivas, né? Não é isso. O tempo todo, parece que em relação às práticas corporais, os mineiros vão negociando esses valores, né? Então, tem uma fama, de quem é de fora, tem uma forma de olhar para o mineiro que não corresponde à forma como o mineiro se comporta de verdade, né? E acho que tem muito isso, assim. Acho que a gente tem aí um atravessamento das questões religiosas, óbvio, né? Porque acho que Minas Gerais é muito marcada pelas questões religiosas. Então, essa moral religiosa, desse comportamento mais religioso, ao mesmo tempo, desde que a capital foi inaugurada, a gente tem um desejo pelo que é mais moderno, mais civilizado, mais avançado, mais tecnológico, sempre mais à frente, mais para frente, sabe? Assim, mais moderno. Então, acho que tem essa negociação que é permanente, assim, né? Posso até puxar saco para os mineiros, mas eu acho que os mineiros até aceitam alguns rótulos, mas não quer dizer que a gente se comporte de acordo com o rótulo que a gente está aceitando. Então, preservar esse estilo, preservar essa forma de dançar,
esse samba, me faz acreditar que eu tô guardando mesmo algo que é nosso, nossa raiz, né? E eu não posso pensar diferente, porque eu entrei na dança em 82. Então, de 82 até hoje, esse estilo, ele sempre me fortaleceu essa verdade, que samba de gafieira regional, por ser nossa raiz, por ser nosso. Infelizmente, lá não tem mais ninguém para fazer. Entende? Assim, Laércio não aguenta mais. Não, a galera da antiga não aguenta mais, não tem mais. Infelizmente, não. Idade, pandemia, muitos ficaram na pandemia, morreram muitos. E os que estão aí, eles não dão conta mais de fazer uma pegada, né, assim. Então, infelizmente, é um estilo que vai morrer. Vai nada, nós estamos aqui. Se a gente... Afinal de mês, e sabe pra me encerrar, pra mim ir embora? Eu peguei fiquei 20 dias internado. E eu fiquei, em vez de ficar preocupado com a minha escola, ou com minhas... Eu liguei para 2 pessoas e dei ele total liberdade de ir lá em casa, pegar todo o meu material para ele treinar, para ele fazer alguma coisa e reviver, e manter viva essa gafieira.